Que bom te ter aqui com a gente. Muito prazer, eu sou a Juliana Matos, jornalista de formação e apaixonada pelo poder que as histórias têm de conectar pessoas. Tenho a honra de estar com você para conduzir o Abfinincast, iniciativa que celebra os 40 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. A gente recebe representantes das empresas associadas da Bifina para compartilharem as próprias e inspiradoras histórias. E hoje está com a gente a Silvia Santos, diretora em Farmanguinhos, Instituto de Tecnologia em Fármacos. A Farmanguinhos está com a gente no quesito de associação e ela é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que atua de forma multidisciplinar nas áreas de educação, pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e produção de medicamentos. Silvia, em nome da Abfina, agradecemos a gentileza de ceder seu tempo para estar com a gente. Olá, Ju. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu que agradeço. É uma honra imensa estar com você aqui hoje, especialmente nesse momento aí bem bonito que a gente celebra os 40 anos da Bifina e Farmanguinhos tem uma relação muito próxima com a Bifina. A gente faz parte dessa história e vocês da nossa, então eu que fico muito feliz com o convite para esse bate-papo. Que honra nossa, Silvia. E ó, a gente grava esse videocast de maneira online. Eu estou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e a Silvia está na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Então, por isso, a gente já avisa que qualquer tipo de oscilação de internet que tiver, você já sabe o motivo. Silvia, Farmanguinhos também está numa celebração, são 50 anos de história. O que você pode contar um pouquinho para a gente dessa trajetória? Ai, Ju, falar de Farmanguinhos é falar da própria história da saúde pública e dessa soberania terapêutica tecnológica do Brasil. A gente nasceu em 76 com o desafio de suprir o SUS e garantir acesso a medicamentos essenciais de base sintética. Então, o nosso primeiro medicamento foi o sulfato ferroso, que é um medicamento conhecido para anemia, mas ao longo desses 50 anos a gente deixou de ser apenas uma fábrica, né, produtores de pequena escala, e a gente se tornou um complexo técnico-científico de ponta, sabe? De que a gente produz RV, imunossupressores, medicamentos para tratamento da tuberculose, malária, parasitoses, e agora também vamos iniciar a transferência de tecnologia para a produção de medicamentos para esclerose múltipla. Então, assim, é um motivo de grande satisfação para a gente estar completando esses 50 anos, porque a gente vê essa nossa trajetória marcada pela resiliência, pela excelência e pelo compromisso que a Fiocruz e Farmanguinhos têm com a ciência e com a vida. Bom, como você disse, faz parte, Famanguinhos, da história da saúde pública brasileira. E você acabou mencionando alguns dos principais feitos de Farmanguinhos. Mas ao longo dessa trajetória, tem algum marco que te chama a atenção, que você tem um carinho específico? Eu sou suspeita, porque eu me desenvolvi aqui em Farmanguinhos, então, assim, tudo que nos envolve, eu sou muito apaixonada, porque envolve a saúde pública, envolve a nossa entrega, o nosso compromisso, mas eu vou destacar aqui, Ju, a nossa capacidade de respostas às crises sanitárias. Nós vivemos recente, né, o período de pandemia, e Farmanguinhos, com o comprometimento de todos os seus colaboradores, nós entendemos que nós não podíamos parar, que nós precisávamos estar aqui produzindo e entregando medicamento, produzindo e entregando ciência para a sociedade num momento que foi muito crítico para todos nós. Então, esse pioneirismo nosso, essa entrega na excelência, é algo que me atrai muito e porque eu gosto muito de estar aqui, de trabalhar. Eu coloco como um marco assim inegável para Farmanguinhos a produção de antirretrovirais, que é o nosso marco, o nosso carro-chefe de produção são os antirretrovirais. Então, através da produção que saiu de Farmanguinhos,
o Brasil se diferenciou no atendimento ao programa, que hoje é uma referência mundial na entrega de medicamentos. Bom, você, claro, pela sua idade, não está desde o início de Farmanguinhos. Está bem claro para quem está assistindo aqui a gente. Mas conta pra gente, você já disse ser uma apaixonada por Farmanguinhos. Como que foi tua chegada aí, Silvia? Bem, é, é, eu iniciei aqui em Farmanguinhos bem novinha, com 22 anos. E a minha história começa aqui com o Instituto já há 21 anos. Em 2005, eu entro aqui como terceirizada na área da garantia da qualidade. O marco da minha entrada aqui em Farmanguinhos é um marco também. No início da minha faculdade, foi quando eu escolhi fazer farmácia de coração e por paixão. E em 2006, nós tivemos um concurso público e aí eu ingresso como técnica em saúde pública. E aqui em Farmanguinhos, decorrido, né, esses 21 anos, eu concluí a minha faculdade, eu fiz as minhas especializações, o mestrado e o doutorado. Então, eu fui me desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente, e eu vejo que Farmanguinhos me adotou e me desenvolveu. Então, quando eu falo dessa paixão por Farmanguinhos, pela Fiocruz, vem de retribuir aquilo que eu fui conquistando através de estar aqui, da dedicação ao trabalho e as nossas entregas para a sociedade. Então, assim, eu lembro perfeitamente do impacto que eu tive de entender a grandiosidade e a responsabilidade do que a gente faz aqui. Então, desde o primeiro dia, o sentimento já era de pertencimento, entender o propósito público, isso tudo cativa o nosso dia a dia e ver de perto o impacto que o nosso trabalho faz e traz para a vida da sociedade, quando o nosso medicamento chega no paciente, é que me faz querer crescer e construir, e que me fez, né? Querer crescer e construir a minha carreira aqui dentro. Silvia, e como é ser uma mulher na ciência? Nossa, é um desafio, né? Mas também é um orgulho imenso. A ciência, a ciência da saúde, né, e a gestão pública, ela geralmente vem historicamente de espaços majoritariamente masculinos. Então, Sim. ser uma mulher na ciência traz um senso de responsabilidade, porque significa que eu tenho um papel de abrir caminhos. Exercer uma liderança vem entre conciliar firmeza, sensibilidade e escuta também. A gente precisa provar constantemente a nossa competência técnica, mesmo lembrando que a mulher pode exercer o papel que ela quiser, né? Não se trata de uma guerra de gêneros, vou chamar assim. E, felizmente, a Farmanguinhos e a Fiocruz têm essa tradição linda de protagonismo feminino que nos fortalece, nos inspira e faz com que a gente inspire as próximas gerações de meninas e mulheres que desejam a pesquisa, que desejam a liderança, que desejam a ciência. E quando você chegou em Farmanguinhos, o número ainda era pequeno de mulheres em cadeiras de liderança? Como que era esse cenário? Sim, era menor do que a gente tem hoje, embora a gente já tivesse algumas mulheres em cargos de liderança, mas era menos, porque majoritariamente a indústria tende a ter mais, em cargos de liderança, mais homens, né? Vou colocar assim. Mas eu sou uma privilegiada, porque aqui em Farmanguinhos, antes de mim, nós tivemos duas outras diretoras mulheres, então, Que assim, elas legal. pavimentaram. Isso é muito legal. Eu me sinto mesmo muito privilegiada, porque, e quando eu disse que a Fiocruz é protagonista nisso, é porque a gente teve em 120 anos a primeira presidente mulher, que foi a Nízia Trindade, e que logo em seguida foi ministra da Saúde, também primeira mulher ministra. Então, hoje, a minha diretoria é composta majoritariamente de, são mais mulheres. Nós temos 60% hoje do nosso quadro em Farmanguinhos é de mulheres. Então, por isso que eu falei que é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade manter esse legado. Que legal, com certeza.
E hoje, qual o legado que você quer deixar? Eu quero deixar um legado de que é possível, a gente trabalhar com seriedade e comprometimento e excelência para o serviço público, em que a gente tenha dias de mais igualdade entre homens e mulheres. Foi como eu disse, não é uma questão de duelo de gêneros, mas de respeito pelo espaço, em que as pessoas se Perfeito. vejam como iguais. Perfeito. E quem são suas inspirações, ô Silvia, nesse mundo da ciência, mas também na sua casa? Pode contar aqui para a gente, porque a gente vai cruzando com pessoas que vão nos inspirando, assim como você está inspirando muita gente que está convivendo contigo, inclusive a mim, aqui, com essa missão de conversar contigo. Olha, eu tenho, assim, primeiramente minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte, que criou eu e os meus irmãos com muita força, com muita dedicação, e ela sempre nos direcionou para querer fazer tudo com muita excelência. Então, minha primeira inspiração é minha mãe, e depois eu fui meio que acolhida, né, apadrinhada aqui na Fiocruz, por mulheres, como eu disse, que vieram antes de mim. Admiro todas com quem me relaciono, as outras diretoras, as outras colaboradoras, e admiro as mulheres da minha diretoria. Assim, é preciso ser forte, mas ao mesmo tempo você não perder a sensibilidade da escuta, a percepção do espaço, do momento. E eu tenho uma pessoa aqui que tem um carinho enorme, que é a minha chefe de gabinete, que é a Vânia, que é uma mulher que tem 40 anos de Fiocruz, que foi uma das pessoas que, quando eu cheguei aqui novinha, com 20 e poucos anos, me deu essa abraçada, me mostrou o amor ao serviço público e ter esse olhar de cuidado e comprometimento com o SUS. É isso. Eu fico Bacana. emocionada de falar. Dá para ver mesmo, é realmente relembrar nossa história e toda a É, nossa trajetória acaba trazendo emoção mesmo, causando essa emoção. Mas, Silvia, e agora, recentemente, você foi eleita diretora do setor farmacêutico da Abifina. Então, é uma ótima oportunidade também de te perguntar qual que é o seu legal. compromisso com a associação para transformar cada vez mais esse setor. Olha, essa eleição, assim, me honra também profundamente e estreita ainda mais os laços que a gente tem, Farmanguinhos e Abifina, porque a Abifina é uma associação reconhecida, por toda a sua atuação no protagonismo dos insumos farmacêuticos e também biotecnológicos. Então, fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde no Brasil, através da inovação local, é o diferencial da Bifina e também é de Farmanguinhos, através da produção de medicamentos de base sintética. Então, meu objetivo nesse mandato agora da Bifina é fortalecer, sabe, fortalecer as relações do setor farmacêutico para que a gente esteja cada vez mais forte, competitivo, sustentável e que a gente consiga dialogar estreitamente entre os setores, né, público e privado. Então, a Bifina, eu considero que sempre foi uma voz de soberania, né, química e biotecnológica, e meu compromisso é atuar para que a indústria farmacêutica ela seja cada vez mais protagonista nessa inovação. Mas eu quero também entender um pouquinho da sua análise do nosso atual cenário. A gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que ele é referência mundial, mas qual que é a sua visão? A gente ainda pode avançar, ainda pode melhorar, temos oportunidades? Como que a gente está neste momento? Eu enxergo que nós, aqui no Brasil, a gente tem tudo. Nós temos de pesquisa ao desenvolvimento tecnológico à produção. Então, eu enxergo sim que há possibilidade de desenvolvermos muito mais. É estritamente necessário que as políticas públicas elas acompanhem esse nosso desenvolvimento, que as políticas permitam que a gente, que são políticas de Estado e não de governo, que a gente estabeleça a nossa soberania através da nossa capacidade técnica e tecnológica. E entra o apoio através das políticas públicas. Isso é muito importante e eu enxergo que às vésperas, eu vou colocar assim, né, de uma eleição, se faz cada vez mais necessário
que eleições presidenciáveis no Brasil, se faz cada vez mais necessário que haja um fortalecimento da indústria nacional, para que a gente não fique tão dependente do exterior. Perfeito, Silvia. A gente já está caminhando para a reta final do nosso bate-papo. Agora conta, o que que vocês estão preparando para os próximos 50 anos de Farmanguinhos? Uau! Olha, aqui na Fiocruz a gente costuma ter uma frase que a gente fala que são os pés fincados na tradição, mas o olhar no futuro. Eu acho que isso reflete muito o que a gente está vivendo agora em Farmanguinhos. A gente está preparando a expansão do nosso portfólio de medicamentos, a gente está investindo em novas tecnologias em ARV, em oncológicos, em tratamentos inovadores para doenças tidas como negligenciadas e crônicas, como malária, por exemplo. Então, assim, o nosso objetivo para os próximos anos é a gente se consolidar o nosso instituto com um hub de soluções tecnológicas de base sintética, para o SUS, claro, né? Então, assim, o nosso objetivo é garantir para a sociedade um acesso rápido do que há de mais moderno para o tratamento de doenças enquanto ele ainda é novo. É o spoiler que eu posso trazer hoje. Perfeito. Bom, vamos fazer agora um bate-bola com algumas dicas de Vamos? Ai, Silvia meu aqui para a Deus, gente. vamos. Para começar, Silvia, quando você Ah, não está se dedicando à ciência, trazendo inovações para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, o que que você faz nos seus momentos livres, que devem ser poucos, mas deve ter um tempo. verdade. Isso. Há um ano aqui, que é o tempo que eu tenho aqui de direção, tem ficado um pouquinho mais escasso o tempo, mas é muito necessário a gente se reenergizar. O tempo que eu tenho disponível, eu estou com a minha família. Eu Delícia. invisto em estar com os meus, porque a gente se doa tanto em favor, muitas das vezes, dos outros, né, da entrega, do serviço público. Então, a minha família é meu porto seguro sempre. Então, para mim é sempre muito bom estar com eles. Então, a oportunidade que eu tenho de ter aquela escuta, aquele momento de ver filme, de passear, de viajar, de aproveitar. É isso. Você falou de filme, tem algum favorito? Pode ser antigo, não precisa ser atual, Pode, viu? tá. Pode. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer um filme que é antigo e que retrata, que fala muito ao meu coração, porque fala de mulheres, que é Estrelas Além do Tempo, que é uma história real de mulheres que trabalharam na NASA e transformaram através do seu trabalho, das suas convicções, num momento muito crítico que vivia lá em 1960. É isso. Mas através da excelência do seu trabalho, modificaram ali uma sociedade. Excelente escolha, também gosto muito Ah, desse filme. Agora, assiste série? Tem alguma pra indicar? então, eu não sou muito de assistir série, mas Certo. quando acontece assim, daquele momento de família de querer assistir série, aí a gente sempre valoriza as séries nacionais, mas eu não gosto de séries que tenham assim muito drama, violência, eu prefiro uma coisa mais leve. Ah, que bacana. E tem um livro de cabeceira? Então, eu tô com 2 que eu tenho que terminar. Eu vou para um, vou para outro, vou fugindo. Eh, Certo. um deles é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. É um livro, eu esqueci agora o nome do autor, mas o autor foi vencedor de um Nobel de Economia. Então, ele desvenda, na verdade, assim, como que a nossa mente toma decisões, aquela coisa do intuitivo e do lógico. Então, assim, é algo que eu tenho que terminar. E o outro que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, que é também de um professor de Harvard, que ele destaca a capacidade de debater visões e versões diferentes da filosofia para o nosso dia a dia. E eu preciso terminar eles. Tem que encontrar tempo, né, Silvia? Tenho, preciso. Silvia, parabéns pelo lindo trabalho executado em Farmanguinhos, pela sua trajetória, parabéns pela nova missão aí à frente da Abifina e contem sempre com a gente para o avanço da ciência e para o fomento de políticas que beneficiem nosso complexo industrial. Ju, eu que agradeço, assim, o espaço
a sua delicadeza, a sua condução para esse papo que foi tão agradável, você fez com que passasse muito rápido. Então, assim, eu mais uma vez agradeço a Bifina pela oportunidade, parabenizo pelos 40 anos de história e de luta pela nossa indústria nacional. Então, viva a ciência nacional, viva o SUS e até a próxima. É isso aí. Obrigada, Silvia. Até a próxima. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos escutou ou nos assistiu. Curta e compartilhe esse episódio. E se quiser conhecer mais sobre o trabalho da Abifina, já sabe www.abifina.org.br. Até a próxima. Tchau, tchau.